Telespectador, essa é a mensagem do Espírito Santo para ti. O que fizeram na tua vida, plantaram alguma coisa, Jesus te libertou hoje. O que estava no teu quintal, na tua casa, Jesus tirou hoje, em nome de Jesus Cristo. Receba o livramento em nome de Jesus. A tua vida não vai para frente, não anda. Sim, sim. Se estás no meio de um conflito e tem uma filha de uma mulher tua que está te ameaçando. Sim, sim, É uma enteada tua. sim, sim. Porque quando estás a dormir, tem um homem gigante que te aparece. É verdade, pai. No teu sonho. Ah! É verdade, pai, é verdade. Eles chamam de nani, alguma coisa assim. Nani. Nani, sim, sim. Sonha com as pessoas que já faleceram Sim. e voltam no teu sonho, como se fossem estão em vida. Sim. Tu passa meses, depois cai. É verdade, sim. Tem espírito, às vezes quando te vem, te manda roubar. Sim. Sonhaste que eu fui ter contigo. Então eu vim ter contigo agora. Não, você deveria fazer mais forte e ser para Jesus. Tiveste uma mulher que já é falecida. É verdade. Te deixou com alguns filhos que tem problema de visão. É verdade, pastor. É verdade. Sim, sim, sim. Há um problema, porque há muita confusão no meio dos vizinhos. Sim, sim. Tem tido muito sonho estranho. Sim, sim, sim. Todos os problemas partiu da família. Não tens culpa. Se tiveste 3 oportunidades que poderia ser feliz no lar. 3. Os homens vieram, foram-se embora. 1, 2, 3 oportunidades. Aqui há um problema. Do teu caso, ele tem problema. Sim, tem. Na parte íntima dele. Tem. Eu disse, tu a te ver com 2 mulheres. Sim, sim. É? Sim. Tu a ver uma Deolinda, tu a ver uma Margarida. Sim, sim. Mesmo que você não quer, te manda roubar. Sim. E há uma dor de cabeça crônica em cima aqui, desse lado. E mesmo agora está me doer. Está te doer. Sim. A dor vai até na nuca. Tem. Quando quer ficar contigo, ele não consegue. Sim, é verdade. É verdade. Sim. Tens alguns filhos teus que estão te dando dor de cabeça. Sim, sim. Ok? Sim. Sabe que te levaram para o tratamento tradicional? Sim, sim. Te fizeram algum tratamento tradicional? Sim. Quanto mais tratamento vão te fazer, mais estás a cair. Sim, sim. Vejo o Volte. Quem é o Volte? Não veio, pai. Quem é Paulo? Tá aí comigo. Chama Paulo. Além desses problemas, tens uma dor que te vem na tua cabeça. Eu disse que tens vícios. Você é um rei, manda no teu grupo. Sim. Às vezes te dão, o Espírito te manda tirar as coisas da tua casa e vender na rua. É verdade, profeta. Estou a te ver muito triste. Sim. Que tu a chamar porque há um conflito. Sem conflito. O que se passa? Tens uma mioma Sim. que tinha que ser operada. Sim. A tua família tem problema. Sim, sim, é O certo. espírito da morte estão sempre a enterrar. Estão sempre a ir no cemitério enterrar. Quando estás a dormir, sonha com as pessoas que já morreram. Vieram pessoas para ficar contigo na relação, ninguém ficou. É verdade, papai. A família é dividida e se acusam de feitiçaria. É isso. As mulheres Sim, estão a pai. enfrentar dificuldade sentimental. Sim, A minha irmã sim, também é que está verdade. fora, ela até agora não consegue. Jovem da tua idade, para ficar contigo, ninguém olha para ti. Nunca tive. Há uma operação. Sim, É? é verdade. Muita hemorragia. Sim, E às vezes te deixa tonta. Tu fica vendo é vertigem. mesmo, sim. Quem é Mendonça? Mendonça é meu marido. Mendonça é teu marido? Sim. Quando eras pequena não era assim, mas agora está muito frequente. É A tua verdade, vida pai. fica sozinha. Sim, é Esse o verdade. problema É da- verdade, pai. Como que é verdade? Porque às vezes tu fica assim, anemia, fica sem sangue. É mesmo. Só vem velhos a te conquistar. É verdade. Pessoas mais idosas da tua idade, que você pode chamar de pai, pode chamar de avô. É verdade. Ele te disse que não te quero mais, arranjou uma outra mulher. É verdade, pai. Arranjou uma outra mulher. Sim, pai. Disse que quando ele quer ficar contigo, ele não sabe o que se passa. É verdade. Contigo ele já não consegue ficar. É verdade, pai. Você e Deus You and God, pode mover montanha que está de pé na tua vida. they can be mountains. Associa Deus nas tuas lutas. Ele vai te capacitar. He will give you capacity. Deus vai te mostrar que a tua luta é nada perante a Ele. Mas antes de você subir de classe, você tem que passar por uma prova. As lutas da vida são para aqueles que querem aprovar e são aqueles que querem subir de classe. Se querem que te chama de licenciado, mestrado, você tem que passar por prova da vida. E estas provas da vida vão te fazer amadurecer. Vai te dar a resistência. Você vai crescer por causa das provas. Mas por detrás de prova há uma coroa que será dada a quem vencer. A tua batalha já é vencida. Você não luta sozinho. Você luta com o Emmanuel. O Emmanuel está no comando da tua vida.
Pode sentar na presença. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Hoje estamos a começar o grande tema de misticismo. Aujourd'hui, nous sommes en train de commencer les grands thèmes du mysticisme. Levando a mensagem de Cristo Amener le message de Christ para que o conhecimento venha nas pessoas pour que la connaissance vienne dans la vie de personnes e as pessoas sejam livres das garras do adversário. et que les gens soient libres de l'emprisonnement de Satan. Porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos Il est libertará. écrit, tu connaîtras la vérité vous affranchira. Pode bater palma bem Tu forte peux para o Senhor. acclamer très fort pour Jésus. Bate palma, bate palma, Acclame bate palma, très fort bate pour palma. Jésus, acclame très fort. Pode fazer melhor Tu igreja. peux faire encore plus mieux. O Senhor do Senhor, Le Seigneur o des Rei Seigneurs, dos le Reis, Roi des Rois, Alfa, Ômega, Alpha et Ele Omega. merece o louvor. Il mérite Bate le- palma, bate palma, bate palma, acclame, bate acclame, palma. acclame, acclame. Amém. Quando falam de misticismo, Lorsque nous parlons du mystique, estamos a falar simplesmente dos mistérios. nous sommes en train de parler de mystères. São coisas escondidas de ti, Ce sont les choses cachées de ta vie. mas não das outras pessoas. Mais ça ne concerne pas d'autres personnes. São mistério para ti, Ce sont le mystère pour toi, mas não para as pessoas que mais descobriram ce n'est esses pas les mistérios. mystères pour ceux qui ont découvert ces mystères. Por exemplo, os bruxos não andam a pé. Exemple, le sorcier ne marche pas. à Aliás, pied. muitos de nós já conhecemos as histórias que eles voam. Beaucoup, nous savons qu'ils sont en train de Mas voler. poucas pessoas sabem a história que ele tem projeção astral. Et il y a peu de gens qui connaissent que les sorciers ont les projections astrales. Ele pode estar aqui e fazer uma projeção em Europa. Il peut être ici en ce moment et faire une projection pour l'Europe. Mas quando estiverem a andar, Lorsqu'ils marchent, quando eles estão a andar, lorsqu'ils marchent, eles não pisam, os seus pés não pisam no chão. ils ne touchent pas sur terre. Eles andam no ar. Ils marchent dans l'espace. Por isso, para descobrir bruxo dentro de uma igreja, Voilà aquela pourquoi igreja pour découvrir un sorcier tem dans que l'église, ter dom espiritual para tal. il a un don spirituel pour cette chose. Senão o bruxo vai estar na igreja, mas ninguém vai conseguir lhe ver. Le sorcier sera dans l'église et personne ne va le découvrir. Porque ele vai estar num corpo glorioso, Parce qu'il aura un corps glorieux. que não é este corpo Ce físico, n'est pas le corps physique que tu as. é o corpo do outro mundo. C'est un corps de l'autre monde. Ele pode estar aqui. Il ne peut pas être ici. Aquela conversa, porque o bruxo chegou, pegou na bruxaria, deixou Cette na conversation porta. que vous avez que le sorcier est arrivé, O bruxo entra na igreja, as entidades espirituais lhe seguem. il entre dans l'église, l'entité spirituelle le É suit. pacto que ele tem. C'est un pacte qu'il a. Alguém está comigo aqui? Quelqu'un comprend. Então, todas essas coisas são mistérios Toutes ces choses sont mystères que você desconhece. que toi tu ne connais Mas pas. para você melhor derrotar o adversário, Pour que tu puisses déroter ton adversaire, você tem que lhe conhecer. tu as besoin de connaître Tem que conhecer onde ele está, où il se trouve, como que ele opera, comment est-ce qu'il quais opère, são as armas que ele quelles usa sont les armes qu'il utilise para você poder lhe derrotar. pour les détruire. Hospital da Fé é aonde você vai aprender como combater o inferno. Porque Hospital nós da Foi- nascemos para combater o inferno. Et là où tu apprendras comment est-ce que tu peux combattre l'enfer parce qu'on a qui pour combattre l'enfer. Deus vai te abrir os olhos, Dieu t'ouvrira les yeux, vai te trazer revelações amènera des révélations, incríveis, des choses incroyables pelo que você vai entender que como que toi o mundo tu espiritual comprendras trabalha, comment est-ce que le monde spirituel travaille, como neutralizar o teu inimigo. comment tu peux neutraliser ton ennemi. Vamos nesse grande texto, Nous irons dans ce texte, no livro de Êxodos, capítulo dans 22, le livre Exode chapitre 22, onde nós todos já aprendemos várias vezes aqui na nossa igreja, où personne connaît ces versets dans notre église. onde Deus está a dar uma ordem. Dieu est en train de donner un ordre. E essa ordem está a ser dada a nós também. Et l'ordre est donné aussi pour nous. Você que está a me ouvir agora, Toi qui écoutes maintenant, os telespectadores que me acompanham nas les redes téléspectateurs sociais, qui m'accompagnent dans les réseaux sociaux. essa ordem não é só da Cet Igreja ordre, Hospital da c'est Fé, pas seulement Hôpital de la Foi, mas é uma ordem c'est divina un ordre divin que Deus dá, que Dieu donne. e Deus disse: Dieu a dit, não deixará tu ne viver laisseras pas vivre uma la feiticeira. magicienne. Poderia bater palma se não és Tu feiticeiro. pouvais acclamer. Só os feiticeiros que não vão bater palma.
Seulement les féticheurs qui ne vont pas. porque vão lhe matar. Mas quem não é feiticeiro vai bater palma, vai bater os pés, vai gritar, vai fazer milolo, 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 porque chegou o fim dos bruxos. Parce qu'il n'est pas possible. Chegou o fim do bruxo na tua vida, chegou o fim do bruxo no teu trabalho, chegou o fim do bruxo no teu casamento, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, chegou o fim de bruxos. Amém. Aleluia. Então lemos a palavra do Senhor. Nous lirons la parole de Dieu. Não permitirás que viva uma feiticeira. Tu ne laisseras pas vivre une magicienne. Aqui Deus não está dizendo não deixará viver gatuno, Ici, Dieu n'est pas en train de dire que tu ne laisseras pas vivre un voleur. não deixará viver adúltero, Tu ne laisseras pas vivre un adultère. não deixará viver Tu mentiroso, ne laisseras pas vivre une personne não deixarás viver ladrão, Tu ne laisseras pas vivre un voleur. não deixarás viver Tu ne laisseras pas vivre assassino. un assassin. Mas ele disse, Il a dit, não deixarás viver tu ne laisseras pas vivre uma La feiticeira. la magicienne. Quando os israelitas saíram do Egito, Lorsque les Israélites ont sorti d'Égypte, receberam esta ils ordem: ont reçu cet ordre. por onde vocês viverem, Là où vous allez vous se retrouver, você descobrir bruxo, lorsque vous découvrez aquele bruxo tem decreto penal, sorcière, tem que morrer. il faut qu'elle meure. E quem está me ouvindo, C'est lui qui hoje, como está debaixo da influência da minha voz, os bruxos, os bandoques que estão de pé na tua vida, vão morrer hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é para ti, quero ouvir tremenda barulho como amém. O bruxo que está amarrado a tua vida, está amarrado ao teu casamento, dizendo que não vais casar, dizendo que não vais trabalhar, não tem paz na tua casa, não tens paz na tua vida, porque estão sempre a te manipular, estão sempre a te controlar, bruxaria do controle, bruxaria da manipulação, bruxaria de impedimento, vai morrer hoje em nome de Jesus Cristo. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Aleluia. Como que essa bruxaria é? Comment est-ce que cette sorcellerie Ele fonctionne? disse, mas Il a dit, todo aquele tous ceux que se deitar com o animal, qui vont s'accoupler avec des animaux, certamente será morto. certainement seront morts. Aqui já conseguimos começar a ver a bruxaria. Ainsi, nous allons comprendre de la E estamos a sorcellerie. ver a bruxaria introduziu-se até nas nações, nos europeus, tem muita bruxaria. Nous voyons la sorcellerie entrer, pénétrer dans tous les pays, en Europe, dans tous les continents. Estamos a ver muitas mulheres brancas a se relacionar com animal, a se relacionar com cavalo, a se relacionar com cão. Tudo isso é bruxaria. Nous voyons plusieurs blanches en train d'avoir des relations sexuelles avec des chiens, avec des animaux, avec des chevaux. Ceci démontre que la sorcellerie est en train d'opérer. Ao longo dessa mensagem, Au courant de ce Deus message, vai te abrir os olhos, Dieu t'ouvrira les vai yeux. descobrir como que os bruxos trabalham, como que eles operam, Comment est-ce qu'ils onde é que eles estão escondidos. fonctionnent, où ils sont cachés. E há muita gente que está na igreja, opera na bruxaria inconsciente, Beaucoup sont dans l'église et opèrent dans la sorcellerie e outros inconsciente. operam na bruxaria consciente. D'autres opèrent dans la sorcellerie consciente. A bruxaria La inconsciente sorcellerie inconsciente, é uma pessoa a ser c'est une usada personne qui est utilisée pelas forças espirituais, par les forces que nós vamos spirituelles começar daqui a pouco que a nous descrever allons isso aqui. à décrire maintenant. Há pessoas que são usadas Il y a des gens qui sont e utilisés. eles não sabem que são Ils ne usadas. savent pas qu'ils sont utilisés. Afinal, já anda no mundo da bruxaria há muito Marche tempo. dans le monde de la sorcellerie il y a beaucoup de temps. Tem que descobrir se você está na Il faut bruxaria ou não. découvrir si tu es dans la sorcellerie ou pas. Porque a Bíblia diz: conhecereis a Parce que verdade vous connaîtrez la vérité. e a verdade vos La vérité libertará. vous affranchira. Muitos de vocês não sabiam. Beaucoup d'entre vous ne savent pas. Relacionar com os animais é bruxaria. Lorsque tu as les relations avec des animaux, c'est la E há sorcellerie. famílias que habitam, sentam na bruxaria até o dia de Il y a hoje. des familles qui ont la sorcellerie jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Os pais têm vontade de relacionar com galinha. Le Os père pais têm fort vontade de relacionar com a cabrito. envie de dormir avec les poules, avec Os les homens têm animaux, avec les apetite chiens, de animais, avec de les relacionar animaux. com os animais. avec les animaux. Mulheres têm apetite de relacionar com cães. Femme a l'envie de se relationner avec les Tudo chiens. isso são bruxaria Toutes ces inconsciente. choses démontrent qu'il y a la sorcellerie. Bruxaria La consciente sorcellerie consciente. é aquela bruxaria. C'est la sorcellerie A dont pessoa sabe que ele é bruxo. la personne sait qu'il est Ele sorcier. voa. Il vole. Ele faz encantamento. Ele faz Ele come a encantação, pessoa. ele Ele morde sabe les o gens, dia do encontro. ele sait les jours O de local la- da reunião. Les Ele sabe lugares, conscientemente les que ele é bruxo. Il est conscient qu'il est sorcier. E temos esses dois tipos de Nous bruxaria. avons ces deux types de sorcellerie. E vai descobrir qual é a Tu bruxaria vas que você tem. découvrir quelle est la sorcellerie que tu as. Todo aquele que se deitar com o animal Toutes les personnes qui vont se jeter é bruxaria, certamente tem que morrer. c'est la sorcellerie, doivent mourir. Quem sacrificar a qualquer Deus C'est lui qui va sacrifier à n'importe é bruxaria, tem que divinité. morrer. C'est la sorcellerie qui E há pessoas que estão aqui, Il y a des gens qui sont já ici, foram na casa de sont Macumba, allés dans les maisons de no féticheurs, Quimbandeiro, dans les enchanteurs. fizeram sacrifício no On a pau, fait des sacrifices des animaux. sacrificaram nos bonecos, Ils ont sacrifié sacrificaram em casa de Ils ont rituais, sacrifié dans les maisons de rituels. mataram o animal, Ils ont tué mataram galinha, les poules. fizeram rituais, Ils ont fait des rituels. tudo isso é bruxaria. Toutes ces choses, c'est la sorcellerie. Somente devemos adorar o Deus que fez os céus e a terra. Seulement nous devons adorer Dieu qui a fait le ciel et la terre. Bate palma para Jesus, igreja. Acclame pour Dieu. O pacto da bruxaria Le pacte de la sorcellerie e o pacto da et feitiçaria le pacte de l'enchantement, é real. c'est réel. E muitas das vidas são destruídas por causa desses pactos. Beaucoup de vies sont détruites à cause de ces choses. E esse pacto é feito pelas palavras, Ces pactes sont faits par des paroles. outros pactos é feito pelas ações. Il y a des pactes qui sont faits par les actions. O pacto da bruxaria Le pacte de la sorcellerie e o pacto da et feitiçaria, le pacte de l'enchantement ele é feito pelas est palavras, fait par des paroles. outro pacto é feito Il y a pelas des pactes qui sont ações. faits par les actions. Temos muitas ações. Nous avons plusieurs actions. Em algumas ações, Les o pacto actions, é feito, Le a pessoa pacto vai é na feito. casa do quimbandeiro, la personne va dans la maison d'un féticheur. quimbandeiro lhe manda lavar as mãos num prato. Le féticheur va le demander pour. Tem muitas pessoas que estão aqui, já lavaram as mãos na casa de Quimbanda, Il y en a já qui ont tomaram lavé banho na casa de les mains, Quimbanda, qui ont fizeram pris pacto com a dans les bruxaria. maisons des féticheurs. Ils ont fait pacte avec la sorcellerie. E eles não sabem. Ils ne savent pas. O outro pacto é feito pelo sangue. L'autre pacte est fait par le sang. O outro pacto é feito pelas palavras. L'autre pacte est fait par la parole. Chega num sítio, Tu arrives dans un eles lieu, falam algumas palavras il dit certaines paroles e o pacto é et feito. le pacte est réalisé. E muitas vidas destruídas. Plusieurs vies sont détruites. No mundo da bruxaria vão buscar algo Dans le monde de la sorcellerie, ils vont prendre quelque chose que te pertence a ti qui t'appartient à toi para poder fazer uma conexão. pour faire une connexion. Eles vão buscar a tua roupa, On va prendre ton habit. nunca vão buscar coisa que você não usou. Jamais on prendra quelque chose que tu n'as pas utilisé. Por isso aquelas pessoas que têm uma casa que tem quintal e a casa de banho está lá fora, muitos deles perdem roupa interior, perdem camisola interior, porque as pessoas pegam aquilo para poder levar no mundo da C'est bruxaria. pourquoi vous voyez ceux qui habitent dans des maisons où il y a la salle de bain à l'extérieur de la maison. Ils ont l'habitude d'abandonner les habits intérieurs et les gens utilisent ces gens pour faire des connexions avec le monde des ténèbres. Ou você pôs as tuas roupas interior na casa de banho, recebeu uma visita que ele é bruxa, sabendo que aquela roupa interior você utilizou, ele pega, põe na pasta dele, ele pode levar no mundo espiritual com aquela roupa interior, ele pode utilizar e poder Tu bruxar. mets na tua tes vida. sous-vêtements dans la douche de l'extérieur de la maison et quelqu'un arrive, il est sorcier, il prendra cet habit, il va amener dans les maisons des rituels pour faire de pactes pour te détruire. Mas graças a Deus, Deus nos deu essa revelação. Todas as pessoas que entraram no pacto, consciente e inconscientemente, assim como estão a ouvir a minha voz, todos os pactos estão a romper hoje em nome de Jesus. Todos os pactos estão a romper hoje em nome de Jesus. Todos os pactos estão a romper hoje em nome Au dele. nom puissant de Jésus. Bate palma bem forte para Jesus. Acclame pour Dieu.
Vimos a história de muitas pessoas que prenderam as suas vidas, amaldiçoaram seus negócios, porque a mãe pegou na roupa, a mãe é bruxa, o pai é bruxo, ou alguém da família é bruxa, pegou no dinheiro dele que ele trabalhou, levou no mundo da bruxaria, fizeram encantamento, desde então a vida daquela pessoa já não vai para frente. Nous avons plusieurs témoignages de personnes qui, avec leur famille, on les a donné quelque chose, que ce soit l'argent ou un objet, et après ils ont vendu leur vie, ils ont détruit dans la sorcellerie. Levanta tuas duas mãos, Élève tes deux mains, diga em nome de Jesus, dis au nom de Jésus, todos os pactos, tous les pactes conscientes e inconscientes, conscients et inconscients, na minha vida, na ma vie, que foram feitas, sejam quebrados hoje em nome de Jesus Cristo. Começa a quebrar. Para começar, pour commencer, a bruxaria e a feitiçaria la sorcellerie et l'enchantement, é dos mistérios que o diabo utiliza como programa c'est l'un des mystères que le diable utilise comme un programme para a destruição da humanidade. pour la destruction de l'humanité. A bruxaria La sorcellerie, e a feitiçaria l'enchantement, é dos c'est l'un mistérios des mystères que o diabo que utiliza le diable utilise como programa comme programme da destruição de destruction da humanidade. de l'humanité. Amém. Amém. Significa dizer que a bruxaria é programa das antenas. Ça veut dire que la sorcellerie, c'est un programme des antennes. Ele trabalha nos pactos das antenas. Il Lá travaille dentro dans da le pacte bruxaria, des antennes, là où la sorcellerie, nós daqui a pouco vamos ver isso. nous allons voir la paix des temps, Tem vários controles dos demônios. il y a plusieurs contrôles de demande. E vamos aprender isso agora. Nous allons apprendre maintenant. A banda chama diga obrigado, Élève tes Senhor deux mains et dis Jesus. merci Jésus. O diabo não é omnipotente. Le diable n'est pas omnipotent. O diabo não é omnisciente. Il n'est pas omniscient. O diabo não é omnipresente. Il n'est pas omniprésent. Ele não é omnipotente Il n'est pas omnipotent porque ele não pode todas as coisas. parce qu'il ne peut pas toutes les choses. Ele não é omnisciente Il n'est pas omniscient porque ele não pode ver todas as parce qu'il ne peut coisas. pas voir toutes les choses. Ele não é omnipresente Il n'est pas omniprésent porque ele não está em todos os parce qu'il n'est lugares pas no mesmo dans tous tempo. les lieux au même moment. Mas nosso Deus, Mais notre Dieu, o nosso Deus, notre Dieu, ele primeiro, ele é alfa premièrement, il est e l'alpha, ele é ômega. il est l'oméga, Ele é o princípio il est le commencement, e ele é o fim. il est aussi la Ele fin. existiu antes da Il a existência. existé avant l'existence. Ah. Aleluia. Por isso que ele é omnipotente. Voilà pourquoi il est Ele omnipotent. pode todas as Il coisas. fait toutes les Ele choses. pode estar aqui peut no être bairro ici, popular, a Popular, no mesmo tempo ao mesmo ele momento. está no Talatona, Ele é a no mesmo Talatona, tempo no ao Jumbo, mesmo momento no no mesmo Jumbo, tempo na ao Europa, mesmo momento na na Europa, América, ao mesmo na momento na Ásia, América, a na operar Ásia, o mesmo sinais, opérer com a le mesma même força sinal, e a la mesma même force, eficácia. la même puissance. Poderia bater palma para o nosso Vous pouvez Deus. acclamer pour notre Dieu. E a Bíblia diz que ele é omnisciente, La Bible dit qu'il est omniscient. porque ele sabe de todas as Il coisas. connaît toutes les choses. Ele conhece o passado, Il connaît le o passé, presente le présent e o futuro. et le futur. Mas o diabo, para conhecer algumas coisas, Mais le diable, pour connaître une chose, ele precisa da programação da il a bruxaria besoin de la programmation de la sorcellerie para servir como antena. pour servir comme antenne. Como que isso funciona? Comment est-ce que ça fonctionne? Ele procura um lado, Il cherche quelque part, ele implanta os bruxos il va planter les para sorciers poder lhe dar informações. pour donner des informations. Quer dizer, a bruxaria é a fonte das informações para a destruição da La humanidade. sorcellerie est la source des informations pour la destruction de Em cada l'humanité. família Dans chaque famille, há representantes. il y a des représentants. Em cada família. Dans chaque famille, Em cada família. Até na Europa, jusqu'en Europe, até nos brancos, juste dans le pays des há Blancs, representantes da il y a bruxaria. des représentants de la sorcellerie. Em cada bairro, Dans chaque commune, há chefe. il y a des chefs. Em cada rua, Dans chaque avenue, há il y representantes. a des Em représentants. cada zona, Dans chaque zone, município, dans le província, commune, dans des provinces, país, dans le pays, continente, dans le continent, ele tem il y a representantes des que estão lá, représentants que lhe dão qui lui informações donnent les do que está se informations passando. de tout ce qui se passe.
Por isso a bruxaria começa na informação. Voilà pourquoi la sorcellerie commence dans l'information. Se você não revelar o que está na tua Si tu ne casa, révèles pas ce qui est dans ta não maison, dizer que vais casar, Tu ne dis ou pas que que je levar vais o marido em marier casa, aujourd'hui. o representante Ma não femme, vê les représentants aquele n'ont pas homem, vu, eles não têm como cet atuar homme na tua n'a vida. pas quelque chose à faire dans ta vie. Basta ele ter informação, Lorsqu'il a por isso a l'information, pessoa basta levar alguém em voilà pourquoi família, déjà lorsque tu la mets dans la famille, o relacionamento estragou. ton relation s'est coupée. Porque o espírito controlador L'esprit de contrôle. daquela família está a controlar, família está ele está ali para dar controler. informação ao Ils sont diabo. là pour donner A Maria vai information se au diable. casar, o noivo Elle já va se apareceu, marier. ele veio Les aqui, fiancés sont lhe apresentaram est assim, arrivé ici, na ils mesma ont fait ça. noite, Dans la même nuit, os demônios já vão começar a les démons atuar, aussi vont commencer atacar à aquele faire noivo. attaquer ces personnes. Vamos aprender muita coisa. Nous allons apprendre beaucoup de choses. E esses demônios vão sair da Et tua ces vida. démons vont sortir de ta vie maintenant. Bate palma para Jesus, Acclame igreja. pour Dieu. As informações vão começar numa família Les informations commencent dans une famille e vão subir no chefe. et vont monter jusqu'au leur chef. Sai da família, Sort de la famille. o chefe da família pega, leva Le no chef chefe da de la rua. famille a un chef dans la rue. E o chefe da rua Le chef de la rue leva no chefe do município, va dans le chef de la commune, do bairro município. du quartier ou de la commune. E depois leva no chefe da província. Celui-là va lever dans le chef de la O province. chefe da província leva no chefe do país. Le chef de la province amène dans le chef du E o pays. chefe do país leva até lá no seu Le chef chefe, du que nós pays daqui a va pouco vamos amener ver. jusqu'au chef du E continent. quando a informação chega no próprio diabo, Lorsque l'information arrive au diable, começa o plano da destruição dessa commence pessoa. le plan de la destruction de cette personne. Porque eles precisam se reunir Parce qu'ils ont besoin de se réunir, e precisam fazer como que eles vão poder te destruir. de planifier comment est-ce qu'ils feront pour te détruire. Vou dar um exemplo de um casal. Je donne l'exemple d'un couple. O marido chamou a mãe dele. Le mari a appelé sa maman. A mãe dele estava na província. La maman qui était dans la province, Chamou a mãe em casa. il a appelé sa maman dans sa A maison. mulher era cristã. La femme était chrétienne, Uma mulher fervorosa em oração. une femme qui était ferveur dans la Mas prière. afinal a mãe era bruxa. Enfin, la maman était sorcière. Veio no plano de matar o filho. Il est venu dans le plan de tuer son E fils. para matar o filho, Pour tuer son fils, eles tinham que primeiro il devait premièrement separar o filho da mulher. séparer son fils de sa femme. Porque a protetora do Parce filho que era a mulher. la protectrice de son fils, c'était sa femme. O plano no mundo espiritual, Le plan dans le monde des ténèbres, lá no mundo cosmos, dans le monde cosmique, começaram a trazer visões, ils ont commencé à amener des visions, revelação des diabólica, révélations diaboliques, sonhos malignos des songes de l'ennemi no marido. dans son mari. O marido começou a Le sonhar mari a commencé à que avoir a des mulher songes, dele que sa femme estava a vir com a máscara, venait avec une masque, vinha com uma máscara, venait avec une masque, lhe dava uma corrida. Para était poder en lhe train de le matar. faire fuir pour le tuer. Primeiro sonho começaram, ele não vinha, Le quem estava premier da corrida. songe, il a vu qu'il luttait avec son mari. Quando os sonhos começaram, Lorsque les songes ont commencé, ele não vinha a cara. il n'a pas vu la face. E a cara Et la face, aparecia pessoa estranha que o marido nunca conheceu. à part qu'il y avait des personnes étranges que l'homme ne connaissait pas. Amém. Aleluia. Quando o medo subiu no coração do marido, Lorsque cela est monté dans le cœur de son mari, para separar os dois, pour séparer les deux, no terceiro dia, dans le troisième o jour, marido está a sonhar, le mari était en train de songer. já vê a pessoa que está lhe seguindo, tirou a máscara, Il a vu que la personne avait Era a tiré son cara da masque. mulher dele. C'était la figure de sa femme. ele assustou. Et Acordou à noite, il s'est réveillé la nuit. acordou a mulher, acorda. Il Pois a dit, afinal querem me femme, matar. Disse, lève-toi. eu te vi no sono. Je te vis dans mon songe. Por isso eu vim te trazer a revelação hoje. T'amener la O révélation gatuno aujourd'hui. que vai roubar, Les nunca voleurs mostra a cara dele. qui va voler ne montre pas sa Todas as figure. pessoas que você sonha à Toutes les noite. personnes que vous sont Ah, porque está a sonhar com teu pai, qui sont está a sonhar avec com a ton tua père, mãe. avec ta maman, Não é essa pessoa. ce n'est pas cette personne. Não é esta pessoa. C'est pas cette personne. É os bruxos Ce sont des que estão a sorciers usar a cara dessa qui pessoa, utilisent la figure de porque cette há personne. ponto de Parce contato. qu'il y a un point de O contact. pai tinha le ido na papa casa de Macumba était dans les maisons des e a enfants. bruxaria lhe La entrou. sorcellerie est entrée. E essa força da bruxaria Cette force de la sorcellerie está a trabalhar contra ele. travaille contre E os eux. filhos começam a sonhar com Et les ele. fils ont commencé Abana à as mãos, changer. igreja, abana as Et mãos, lève tes mains agradeça et a glorifie Dieu. Diga para o teu irmão, não acusa ninguém de bruxo. N'accuse pas quelqu'un de sorcier. Diga, não acusa ninguém de bruxo. N'accuse pas quelqu'un de la sorcellerie.
Porque quem está te fazendo mal nunca vai mostrar a cara dele. Celui qui me fait du mal ne montrera pas sa figure. Ele vai pegar na tua fotografia, Il touche vai ta na casa photo, de macumba, vai na nunca maison vai de la mostrar a chanteur, cara, jamais vai tu dizer que verras sou eu sa que face. estou a te perseguir, eu que estou a te C'est fazer moi mal. qui Nunca. te suis, qui te fait du mal. Jamais il dira ça. Mas vai usar a cara do inocente. Il va utiliser la figure d'un innocent. Por isso a Bíblia diz: conhecereis a La verdade. Bible dit, tu connaîtras la vérité. Não estou a te ouvir. Je t'entends pas. Não estou a te ouvir. Não estou a te ouvir. Amém. Presta atenção. O reino do demônio é muito organizado. Les reines des démons sont organisées. Vamos ver aqui 4 entidades espirituais Nous allons voir 4 entités spirituelles dentro do misticismo. dans le mysticisme. E depois vamos descer no ramo da Et bruxaria. après, nous allons descendre dans les rames de la sorcellerie. Vamos no livro de Efésios, Éphésiens, capítulo 6, Éphésiens chapitre 6, versículo 12. verset 12. Pois não temos que lutar contra sangue e carne. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Temos que lutar, mais nous devons sim, contra os principados. contre les dominations, Passa uma linha aí contra principados, contre les dominations, contra potestades, contre les autorités, contra os príncipes das trevas deste mundo, contre les princes de ce monde des ténèbres, contra hostes espirituais da malidade contre les esprits méchants dans les lieux célestes, nos lugares celestiais. dans les lieux célestes. Só vamos pegar agora ponto sobre o outro. Nous allons prendre un point et l'autre point. Ele é bem organizado. Ils sont bien organisés. A bruxaria ele usa como antena, La sorcellerie utilise comme antenne, que é a fonte das informações, qui est la source des informations, e ele colocou chefe em cada área. et il a mis des chefs dans chaque secteur. Mas agora, quem são os 4 entidades que nós temos aí? Quelles sont les 4 entités que nous avons ici? Temos, assim como existe a hierarquia no lado do bem, De la même manière qu'il y a la hiérarchie dans les choses de bien, entre anjos bons, où il y a des bons anges, também existe a hierarquia entre anjos maus. il y a aussi la hiérarchie dans les anges déchus. Vimos o número 1, Nous avons vu dans les premiers vimos os principados. les dominations. Quem são os principados? Qui sont les dominations? Que a Bíblia fala, chama de principados. La Bible appelle les dominations. Os principados são anjos malignos superiores. Ce sont les anges de l'ennemi qui sont supérieurs. Diga, anjos Anges malignos du mal superiores. supérieur. São eles que prendem orações. Ce sont eux qui ferment des prières. Amém? Quando você está a orar. Lorsque tu pries, Por isso que o apóstolo Paulo disse que você tem que lutar com ele. voilà pourquoi Paul dit que tu dois lutter contre eux. Porque Daniel lutou com ele. Parce que Daniel avait combattu Quando contre eles eux. prenderam a Lorsqu'ils oração do avaient Daniel. fermé prière, Não prenderam a oração do Daniel? Daniel orava há quanto tempo? Daniel priait combien de temps? Hã? 3 vezes ao dia. No jejum de quanto dia quando o anjo ficou preso? Não estou a ouvir. Hã? Diga para o teu irmão, o Daniel, Daniel, no seu jejum de 21 dias, a sua resposta ficou presa nos anjos malignos superiores, que são principados. Mas Daniel insistiu na oração até que Deus liberou o anjo Miguel, foi lutar, liberaram Gabriel, a mensagem chegou a Daniel. Bate palma para Jesus. O que eu estou a querer te mostrar hoje? qu'est-ce que je veux te montrer aujourd'hui? Quando você ver que estás a orar, Lorsque tu vois que tu es en train de as prier, coisas não estão a vir, les choses ne viennent você pas. não pode parar de orar, Tu peux pas laisser não de pode prier, ficar desmoralizado, tu peux pas être não démoralisé, pode ficar cabisbaixo, Tu ne peux pas être en porque bas você não sabe parce que tu ne sais quais pas são os principados quelles sont les que estão dominations a interferir, qui sont en train que estão a d'interférer, impedir sont en train a tua d'empêcher resposta chegar. ta réponse pour arriver. Amém. Aleluia. Então são eles que dão ordem. Ce sont eux qui donnent de l'ordre. Agora, número 2. Numéro 2, Quem são os potestades? les autorités. Amém? Os potestades são anjos governantes. Ce sont les anges qui gouvernent. São governantes angélicas
gouverneur malignos, angélical du mal. subordinados. Que são Eles são coordenados. malignos, mas estão subordinados. Ce sont les anges du mal qui sont coordonnés. São anjos governantes malignos. Anges gouverneurs du mal. Eles que governam cada área. Ils gouvernent chaque secteur. São eles que recebem a informação do mundo cosmos, que é o mundo da bruxaria. Ils reçoivent les informations du monde cosmique, le monde de la sorcellerie. Eles trabalham Ils travaillent para poder levar essa informação até o pour diabo, amener les informations jusqu'au diable ao teu respeito. qui te concerne. Por isso, quando você está lutando no espírito, Lorsque tu luttes dans l'esprit, apóstolo Paulo disse que tem que lutar com Paul eles. a dit il faut lutter contre eux. Alguém está comigo aqui, abana as mãos. Quelqu'un comprend. Diga obrigado, Senhor Jesus Merci Cristo. Jésus. Apóstolo Paulo disse, vamos ter que lutar com Apôtre Paul a quem? dit on devait combattre contre eux. Hã? Vamos ter que lutar com quem, igreja? Com teu tio? Com a tua tia? Com quem? Com anjos malignos. Amém. Aleluia. Número 3. Numéro 3. Temos príncipe das trevas. Le prince de ce monde des ténèbres. Quem são os príncipes das trevas? Qui sont les princes des ténèbres? Príncipe das trevas Les princes des mondes des ténèbres. são os anjos ao serviço do diabo. Ce sont les anges au service du diable. São identificados como Ils demônios. sont identifiés comme des démons. São espíritos dos maus. Ce sont les esprits du mal. Eles têm várias formas. Ils ont plusieurs formes. Eles podem tomar vários corpos. Tu peux posséder plusieurs corps. Você tem que eles conhecer, Tu dois les reconnaître eles dominar, et les dominer eles amarrar, et les fermer eles mandar sair. et les donner leur... Número 4. Numéro 4. Temos hostes espirituais. Les forces spirituelles, Hostes espirituais les esprits méchants são espíritos sont les esprits ao serviço do diabo. au service du diable. Eles também são malignos, Ils sont aussi du mal. mas eles ocupam reinos espirituais. Ils occupent les règnes spirituels. Eles ocupam reinos espirituais Ils occupent les règnes e spirituels. eles habitam nas trevas. Ils habitent dans le ténèbre. São hostes espirituais. Ce sont les ténèbres. Aleluia. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 5, Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, no versículo 8, verset 8, vê onde está escrito no Efésios 5, 8, Éphésiens 5, diz 8. assim: pois outra hora eram as trevas. D'autres ères, c'est des ténèbres. Significa dizer que antes de se converter, Avant de se tu convertir, era dominado nesse hoste das tu trevas. étais dominé par les ténèbres. Que tu tinha espíritos mais, Tu avais les esprits du mal, espírito maligno les esprits du malin dentro de ti. en toi. Pensamento maligno Les pensées du era mal. dominado com pensamento de Tu étais vícios dominé par les pensées, sobre os ossos espirituais. des envies sur le force spirituel. Agora ele disse, mas Diz agora sois da luz, Maintenant, vous êtes de la lumière. no versículo 8, agora sois de luz, Vous êtes de la lumière agora sois luz no Senhor, dans le Seigneur. andai como filhos da luz. Marchez comme des enfants de lumière. Significa dizer, o filho da luz Cela veut dire le fils de la não lumière vai na macumba, n'ira pas dans les o maisons filho da luz de fétiches, não faz pacto com o demônio, ne fait pas les pactes avec le diable. o filho da luz Le fils de la não faz lumière pacto de sangue ne no fait pas namoro, de pacte de sang. o filho da luz Le fils de la não lumière faz pacto com o demônio, ne fait pas les pactes avec les démons. porque ele é da luz, Parce qu'il est de la só lumière, faz pacto com il Deus. fait les pactes avec Bate Dieu. palma pela palavra do Applaudissez Senhor. Dieu. Todo mundo que está me ouvindo hoje, Les- você que está debaixo da minha influência, Toi, c'est l'influence de ma voix. se na relação, Si dans la quando réaction, você vivia com alguém, Lorsque tu vivia talvez avec você une já pessoa, hoje não está mais com aquela pessoa, tu n'es pas avec cette você fez personne, pacto, tu as fait você pacte, entrou dentro de pacto, tu es en train de assim pacte, como está a ouvir a minha voz, tu entends ma qualquer voix, pacto que estava a te quel que soit le condenar, pacte que eu te te liberto condamnait, hoje nesse je pacto te em nome délivre do Senhor aujourd'hui Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Não ouviu o seu barulho como amém? Não ouviu o seu barulho como amém? O pacto na relação sexual, Les relations o pacto sexuelles, no sangue, dans le sang, o pacto na Dans palavra, les paroles, o pacto da promessa, la promesse, qualquer pacto quelque que está pacte te ligar com o demônio, te lie avec com le hostes démon, espirituais, avec les forces com o spirituelles, espírito das trevas, avec l'esprit des eu ténèbres. rompo esses pactos agora em nome do Senhor Jesus Au nom Cristo. puissant de Jésus-Christ. Se é para ti, quero ouvir tremenda barulho como amém. Bate palma para o Senhor Jesus Acclame Cristo. pour Dieu.
Senta na presença de Deus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Agora, em todos esses males, Dans toutes ces mal, Deus fala aos filhos de Israel, Dieu parle aux fils d'Israël dizendo: en disant, não deixará viver uma tu feiticeira. ne laisseras pas vivre une magicienne, A bruxa la sorcière. tem que lhe parar. Tu dois les faire mourir. Por que Deus disse para a bruxaria? Pourquoi Dieu a dit arrête la Porque sorcellerie? em tudo isso, Dans toutes ces choses, Deus viu que a bruxaria não é boa. Dieu a vu que la sorcellerie est mauvaise. A feitiçaria L'enchantement, é pior que a magia. c'est plus pur que la magie. São classes diferentes. Ce sont des classes différentes. Amém. Agora, vamos ver como que eles trabalham a bruxaria. Nous allons voir comment est-ce que la sorcellerie travaille. Porque os bruxos e os feiticeiros são iguais. Les sorciers et les enchanteurs sont iguaux. Quem tem espírito da bruxaria Celui qui a l'esprit de la e sorcellerie, tem espírito da celui feitiçaria qui a l'esprit de l'enchantement são as mesmas pessoas. sont égaux. A feitiçaria ou a bruxaria La sorcellerie ou l'enchantement, são poderes ce tradicionais sont des pouvoirs traditionnels da destruição, de la destruction, poderes tradicionais. le pouvoir traditionnel. E veja, já estamos a entrar nas Nous tradições. sommes en train d'entrer dans les traditions. Feitiçaria e bruxaria L'enchantement et la são sorcellerie, poderes ce tradicionais sont des pouvoirs da traditionnels destruição. de la destruction. Amém. Aleluia. Poder tradicional de que igreja? Le pouvoir traditionnel de quoi? Que tem o seu poder Ils ont le pouvoir nas tradições, dans des traditions, nos costumes dans les coutumes e nos hábitos et dans les habitudes que muitas pessoas fazem. que plusieurs personnes ont l'habitude de faire. E aqui agora vamos começar a identificar. Ici, nous allons commencer à identifier les Você sorciers. vai descobrir bruxa até na Tu igreja. vas découvrir les bouches jusqu'à l'église. Vamos em detalhe agora. Nous Olha para allons, mim. nous allons en détail. Olha Regarde-moi. para mim. Por exemplo, Exemple. vão te dizer, Je vais te dire, não vão te dizer que vão te dar bruxaria. on ne te dira pas, on te donne la sorcellerie. Nunca. Jamais. Mas vão te dizer que não estamos a fazer as práticas e os costumes que os nossos avós nos deixaram. On te dira, nous sommes en train de pratiquer les coutumes que nos ancêtres ont laissées. Vai Bon. dizer que você é miúda. On dira que toi, tu es un enfant. Essa é a nossa tradição. C'est ça notre tradition. Hã? Alguém está a ouvir? Diga que estão a falar. Cuidado com a tradição, lhe fala. Attention avec la tradition. Porque por meio da tradição Dans la tradition, é que muitos entram em pacto com bruxaria e feitiçaria. plusieurs personnes entrent dans le pacte, dans la sorcellerie et l'enchantement. Sem saber. Sans savoir. Podemos dizer que 50% ou 70% da população estão no pacto da bruxaria e feitiçaria. Nous pouvons dire que 50% ou 70% de la population sont dans les pactes de la sorcellerie ou de l'enchantement. A Bíblia diz que Daniel La era Bible dit grande que homem, Daniel était un grand homme, governante. un gouverneur. Ele estava a trabalhar, Il travaillait, governava uma das maiores il províncias gouvernait da une Babilônia, province grande à mas Babylone. ela dobrou o joelho, Il- chorou, il clamou. se prosterna, Não importa invoca. o nível Peu social, importe le niveau social. a família que estão na feitiçaria Il y a des familles qui sont dans la sorcellerie e na bruxaria, et dans l'enchantement porque eles falam, no costume deles, falam ao lado dos mortos. parce que dans leur coutume, ils parlent avec des personnes qui sont mortes. E todos os dias, quando há dia dos mortos, eles vão no cemitério Tous les cumprimentar jours os que c'est mortos. les jours des morts, ils vont dans des cimetières parler avec des personnes qui sont mortes. E há dia internacional dos mortos, estão lá varrendo os mortos. Il y a les jours internationaux des fins que les gens vont là pour laver E les quando morts. vão lá varrer, ainda começam a falar, tinha o André. tinha o Lorsqu'ils André, você vont, sabe, eu te amava ils muito. parlent, E oh, ainda je continua a t'aimais te beaucoup, amar. tu es Foi, André, foi. je t'aime. Il parfume. É a bruxaria. C'est la sorcellerie. Diga para o teu irmão, falar com os mortos é bruxaria, fala. Parler avec des morts, c'est la sorcellerie. Consultar mortos é bruxaria. Consulter les morts, c'est la sorcellerie. Amém. Não podemos falar com alguém que já morreu. On ne peut pas parler avec quelqu'un qui est mort. Ah, porque todos os filhos vêm ficar aqui ao lado da cabeça do pai. Tous les fils vont arriver dans la tête de ton père. Pegam o caixão do pai. Ils vont toucher au cercueil du E falam, papa. pai, deixa toda a sorte para nós. Papa, laisse toutes les chances pour nous. Assim que você foi, Comme tu es allé, nos deixa a sorte. la chance. Vocês nunca viram isso? Hã? A família ainda disse na mulher,
despede toda a roupa, entra no quarto onde estava teu marido, fica nua, assim que ele está na morga, vão lhe dar banho, aquele banho você também vai banhar, vai esperar ali, começa a falar no quarto. Il y a aussi des familles qui vont dire Mentira, aussi, verdade. ton mari est mort, entre ici dans ta chambre, reste ni nous allons te donner É un a bain. bruxaria puramente. C'est la sorcellerie purement. É isso que é chamada bruxaria. C'est ça la sorcellerie. As pessoas entram no quarto inconscientemente, Les gens entrent dans la chambre inconscientement, entram nos pactos dans les inconscientemente. pactes inconsciemment. E estamos a revelar aqui grandes coisas. Quero ver a tua mão. Ah? Ah, não. Primeiro a família, os filhos lavam primeiro as mãos nessa água. Depois as pessoas que vêm, que o óbito é que vão lavar a mão. Primeiro você lava a mão. Nunca ouviram isso? On dit les fils, vraiment, vous allez laver les mains. Vamos ler alguns textos que vão te assustar um pouco. Nous lirons certains versets. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Deuteronômio, Deutéronome, capítulo 18. chapitre 18, Vamos no versículo 9 le verset 9 até o versículo 12. jusqu'au verset 12. Quando entrares na terra, o Senhor teu Deus te dá. Lorsque tu seras entré dans les pays, Dieu te donne, Não aprenderá de fazer conforme as abominações daquele povo. tu ne prendras point à imiter les dominations de ces peuples-là. Não se achará no meio de ti quem faz passar pelo figo o seu filho e a sua filha. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Não pode passar o seu filho pelo fogo. Tu ne Mas- passeras pas ton fils par le feu. Aí as pessoas entram num buraco do fogo para sair no outro buraco do fogo. Dans cette église, les gens entrent dans une tunnel de feu et sortent dans l'autre tunnel de Vocês feu. nunca ouviram isso? E todo mundo fica cheio de pó branco. Eles metem pó branco. Ele fica todo cheio de pó branco. Tout le monde a E la ficam poudre naquele blanche. pó branco do fogo e com sacos brancos. Ils mettent la Bruxaria. poudre blanche et des sacs blancs. Ils entrent dans les tunnels de feu. Bruxaria puramente. La sorcellerie purement. E vamos continuar a ler. Nous allons continuer à lire. E os que vão na casa do quimbandeiro para ouvir. Quimbandeiro me revela quem roubou meu filho, quem roubou mascote. Estás a fazer pacto com a bruxaria. Ceux qui vont dans les maisons à chanter à dire je perdis ma chaînette, je perdis l'argent, démontre-moi là où tu es, révèle-moi, c'est la sorcellerie. Há pessoas que vão. Tem um casal, eles foram no cemitério com o feiticeiro. O feiticeiro disse: não, vocês que precisam de filho, vamos fazer encantamento, não no cemitério. Foram no cemitério primeiro, porque a mulher tinha que ficar deitado nua ao lado do morto que enterraram naquele dia. Deram dinheiro nas pessoas do cemitério, os guardas foram de enterrar um corpo e a senhora ficou lá nua. Aí o feiticeiro disse que não, os espíritos disseram tem que ir na água porque vai nascer um rapaz. Esse já é espírito da adivinhação, vai nascer um rapaz. Então saíram dali, foram no mar. E o feiticeiro disse fica de 2 da manhã até às 5 horas, nua frente ao mar, com as mãos abertas assim. Se sentir muita ventania, não foge, não grita, não abre os olhos. Fica com os olhos fechados até às 5 da manhã. Eu que vou te bater, já é 5 da manhã. Então a senhora ficou assim. Nous avons les témoignages d'une famille, d'un couple qui n'avait pas d'enfants, qui sont allés au cimetière pour faire les incantations. Ils ont payé au garde de la cimetière et ils ont déterré un mort pour faire les rituels. Et l'enchanteur lui a dit, ce n'est pas fini. Comme tu veux avoir un fils, nous allons à la rue. On va invoquer l'esprit de la rue. Tu resteras ni à 2h du matin jusque le matin. Lorsque le vent fort va te frapper, ne résiste pas, ne fuis pas et tu vas recevoir un fils. E aquela senhora ficou grávida. Cette dame était enceinte. Naquela mesma noite ficou grávida. Dans la même nuit, était enceinte. Ao passar de algum tempo teve um rapaz. Depuis un temps, il a eu un fils. Um bebê bonito, normal. Un bébé très beau, normal. Mas quando o bebê tinha 4 anos, Lorsque le bébé avait 4 ans, começou a chorar, não parava de chorar. il a commencé à pleurer, n'arrêtait Levaram pas. para a senhora que faz tratamento de cabeça aberta, dizendo que ele não tem cabeça aberta. On l'a amené chez la santé qui fait le traitement de la tête ouverte. E aquela Il disait pas criança ça. não parava de chorar. Cet enfant n'arrêtait pas Agora, de pleurer. existe um grupo dos padres Il y a são- un groupe de que faz pères, exorcismo, que são malignos, ce sont les que não abeilles du trabalham com o mal. poder de Deus, Ils ne travaillent pas avec le pouvoir de Dieu. fazem exorcismo
Ils font E l'exorcisme. eles até que mandam os demônios no corpo das pessoas. As pessoas começam a andar assim em cima das paredes. Eu acho que alguns de vocês já assistiram isso nos filmes. Ils Então, font l'exorcisme. foram ter com esses padres. Quando chegaram lá, o padre lhe disse assim: pega nessa criança, leva no mar. Porque essa criança é do mar. A senhora disse: é verdade. Antes de eu ficar grávida, fomos no mar. Quimbandeiro primeiro me levou no cemitério. Fiquei no cemitério, no caixão. Pagamos os guardas, enterramos, levamos os moços, cavaram um caixão, tiraram o caixão, abriram o caixão. Eu tinha que deitar em cima do morto nu. Fiquei lá alguns minutos, o feiticeiro me levantou dali. Fomos no mar, fiquei numa de 2 da manhã até às 5. E depois fiquei grávida, teve esse rapaz. E deu o nome de promessa. E depois, quando aquele padre maligno, como padre também, faz parte do mesmo mundo de exorcismo, de encantamento, de espiritualismo, ele disse: se você quer paz, já não quer mais problema com essa criança, levam essa criança frente ao rio. Vamos saber o que os espíritos querem. Porque há alguma coisa que o espírito quer acerca dessa criança. Pegam na criança às 2 da manhã, deixam em cima de uma tábua, ficam a espreitar de longe. Se até às 5 horas a criança não desapareceu, então essa criança pode levar no hospital, ele vai ficar curado com a medicina. Mas se até 5 horas desapareceu, não perde mais a criança, porque aquela criança podia trazer muito estrago no mundo. Então pegaram a criança, levaram no mar, meteram aí na tábua. Quando era 3 da manhã, quando eles começaram a apanhar um bocadinho, só quando abriram os olhos, já não tinha mais criança, a criança desapareceu. Quer dizer, eles cabeçaram, disse o profeta, só cabeçamos um bocadinho, aquele só foi o segundo. Só fizemos assim com o marido, quando ficamos cansados, aquilo de tanto olhar numa coisa só. Quando fechou os olhos, quando olhei assim, ele já não está mais a criança, fomos atrás, procuramos em todo lado, voltamos na paz, o padre disse: os espíritos das águas vieram buscar as águas, a criança, daquele não era criança, era um príncipe das águas que estava com vocês lá em casa. Só para você entender como o mundo espiritual é, hein? Quem está comigo aqui, abana as mãos. Por isso a Bíblia disse, Deus falou aos israelitas: não pode ter adivinhador, não pode ter esse quimbandeiro na tua casa, vão te trazer demônio. Diga para o teu irmão: quimbandeiro só traz pactos com o demônio. Eles trabalham pelo diabo, não vai no quimbandeiro. Porque quando você vai no quimbandeiro, primeiro tem que entender qual é a força que o quimbandeiro está utilizando para curar as pessoas, qual é o espírito que ele tem para fazer tratamento. Premièrement, comprendre quel est l'esprit que la chanteur a pour traiter des gens ou... É porque ele tem um espírito que está lhe manifestar, um espírito que ele está lhe controlar para poder fazer. E esse espírito precisa de sacrifício. Você é o sacrifício para o quimbandeiro. Parce que cet esprit qui travaille avec eux a besoin de sacrifices. Tu es ce sacrifice-là. Por isso Deus nos deu essa revelação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tu connaîtras la vérité vous affranchira. A família ainda te chamam, te dizem que não, eu sou uma senhora que trata, aquela senhora que trata a criança como para ter anca, para ter assim, como que chama isso? Qual é o nome daquele? Jardim natural. Jardim natural. Então tem que lhe meter aqui uma corda, e na corda tem que meter miçanga, mete miçanga aqui, mete na criança a corda, pega no osso, lhe dá banho com o osso. Tudo aquilo é prática de que igreja? Não estou a te ouvir. Estamos aqui a revelar o segredo dele, é? Ele não vai ficar em paz, ele vai querer se levantar. Mas Deus disse: mandarei uma cerca da proteção na tua vida. 1000 pode se levantar à tua direita e 10.000 na tua esquerda, e você não será atingido. Bate palma para Jesus, bate palma. Acclame pour Dieu. Aleluia. Estamos aqui a revelar alguns segredos dele. Então a Bíblia diz aqui: não pode ter adivinhador, nem pronosticador, nem agorero, nem feiticeiro. Não pode existir. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et dit de bonnes aventures. Porque ele não é feiticeiro, é só uma pessoa que trata.
Trata com poder de quê? Não vai lá. Diga para o teu irmão, não vai lá. Amém. Versículo 11 diz que nem encantador, nem quem consulte quem? Um espírito que? Adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Ah não, ele diz que morreu, tem muitas flores na campa dele, então me deu sonho, mana vamos só, me acompanha, porque a mana está triste, diz que lhe enterraram, não está ele visitar. Ei, mamã, cuidado com a feitiçaria. Quem entrou naquele buraco não foi a tua família, não. A tua família já foi. No primeiro dia que ele fechou os olhos, o espírito dele foi arrebatado. No primeiro dia que ele fechou os olhos, o espírito dele foi no trono de Deus para o julgamento final. Amém. Aquele que você está vendo o pó, que veio, a Bíblia diz de pó que vieste e de pó que fará quê? Por isso que você vai ver nos enterros, há um sítio que você está a enterrar alguém, está a cavar, está a ver osso de outra pessoa, metade de madeira de outra pessoa que já enterraram lá, porque já não existe mais. Como que você vai lhe procurar? Porque dia dos mortos, o Luanda todo está movimentada, todo mundo com flores, com o espírito da bruxaria, estão com as flores na rua, vão naquelas flores, todo mundo a comprar flores, estão aí aonde? Porque Paulo morreu já há 8 anos, a flor dele estragou, vou meter flores. Feitiçaria! Bate palma. Acclame pour Dieu. Diga quem está ao lado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga glória a Deus. Amém. Versículo 12. Pois todo aquele que faz estas coisas, car quiconque fait ces é choses abominável est en abomination ao Senhor. à l'Éternel. Por causa dessas abominações, C'est à cause de cette que o abomination Senhor teu Deus os lança que l'Éternel fora ton mediante Dieu de va ti. chasser ces nations devant toi. Há pessoas que já foram abandonadas por Deus há muito tempo. Por causa dessas casas que vocês vão. Há vários tipos de bruxaria. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Nós vamos entrar em detalhe. On entrera en détail. Palma para Jesus. E fica de pé onde Acclame você pour está. Dieu et lève-toi là où tu es. Fica de pé bem forte para Jesus. Bate palma. Acclame très fort pour Jésus. Pela revelação da palavra de Pour la Deus. révélation de la parole Bate de palma, bate palma, bate palma, bate Dieu. palma. Acclame, acclame, acclame. Jeová, oh Jeová, oh Jeová, oh Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shammah, oh Sabaoth. Jeová, Jeová, Papa Nangaye, mapendo yangu rafiki yangu mapendo yangu oh, rafiki yangu oh Jehovah, oh Jehovah nangae, oleki nyonso, oleki kozanga bana, oleki bapasi nangae, oleki mbeto l'hôpitalo, oleki badefi nangae. Oleki ba defia bomoyanga. Oh Jehovah, 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 Jehovah. Oh mapendo yangu rafiki yangu nanoko sangaite. Jehovah, nanoko sangaite. Oh rebashera. Nanoko sangaite,
nanokosa ngai te papa na ngai nanokosa ngai te 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 oh Jehova na ngai yo te Sabaote oh yeah yeah oh Jehova Zamba ba genou na ngai Zamba ba genou na ngai Zamba bolenge na ngai okosa ngai te okosa ngai te okosa ngai te reba shera ba kanto ya ba endara ba shike oria ba shera mana endara ba sera o ore baba endara ba kanto ya ba enda ere ba shera ba kanto ya ba endara ba seke oh Jehovah papa na ngai oh Jehovah Em nome de Jesus nós oramos. Agora levanta apenas suas mãos Élève seulement tes deux mains e não diga nada. et dis rien. Eu não sei quem fez pacto na tua família. Je ne sais pas qui a fait les pactes dans ta famille. Não sei quem andou em casas Je ne sais pas qui est dans les maisons e fez pacto com demônios. qui ont fait les pactes avec des démons. Mas assim como estás a ouvir a minha voz, Comme tu entends ma voix, não importa a distância, peu importe la distance, telespectador, a téléspectateur, distância não é uma barreira. la distance n'est pas une barrière. Estamos aqui, mas estamos contigo lá na tua Nous casa. sommes ici, on est avec toi dans ta O maison. poder de Deus opera mais eficaz à distância. Le pouvoir de Dieu opère efficacement à distance. Jesus está a libertar as pessoas sobre os pactos. Jésus est en train de livrer les personnes ici sur le Eu pacte. te liberto também em nome do Senhor Je te Jesus livre au nom de Cristo. Jésus-Christ. Te liberto em nome do Senhor Jesus Je te livre au Cristo. nom de Jésus-Christ. Te liberto em nome do Senhor Jesus Je te Cristo. livre au nom de Jésus-Christ. Pacto que existe na tua família, Le pacte qui existe dans ta famille, pacto de sangue, pacte de sang, sangue humano, sang humain, sangue com os animais, sang des animaux, qualquer tipo de sangue quelque sorte de sang, que foi criado pacto qui ont créé des pactes na tua família, dans ta famille, na tua vida. dans ta vie. Se fizeste pacto por ritual, Si tu as fait les pactes par un rituel, pelas palavras, par des paroles, fizeste promessa Ou tu as fait des promesses. amor, ou quelque e chose, hoje o amor é quebrado. la mort est finie. Fizeste promessa a uma pessoa e essa pessoa hoje não está Tu as contigo. promis quelqu'un qui ce n'est pas arrivé. E fizeste promessa a um quimbandeiro não cumpriu. Tu as fait des promesses Ou à ao un longo artiste da qui n'a tua pas compris. tragédia, da tua vida, tiveste contato sexual com um quimbandeiro. Tu as fait des rapports avec des enchanteurs. Ou o homem que você tinha como namorado, marido, era um feiticeiro. Ou tu as été namoré des féticheurs. Ou nasceste na família onde a bruxaria como pacto. Tu naquis dans la famille où il y a des pactes ou la Hoje a tua sorcellerie. vida não vai para frente. Ta vie ne marche pas. Muitas coisas se manifestam por causa da Plusieurs possessão choses deste demônio. Arrive pour cause de ces démons. Assim como está a ouvir a minha Comme voz, tu entends ma voix. qualquer pacto seja rompido Quelque agora em soit nome do détruit Senhor maintenant Jesus au Cristo. nom puissant de Jésus. Não viu sua amém. Non. Seja rompido em nome do Senhor Sois Jesus détruit Cristo. au nom de Jésus. Seja rompido em nome do Senhor Jesus Sois Cristo. détruit au nom de Seja Jésus. rompido em nome do Senhor Sois Jesus Cristo. détruit au nom de Jésus. Seja rompido em nome do Senhor Sois Jesus détruit au Cristo. nom de Jésus. Alianças Les alliances com o mundo espiritual avec le monde spirituel. fizeram para destruir a tua On a vida. fait pour détruire ta vie. Como está debaixo da influência da minha voz, Comme tu es sous l'influence de ma a voix. partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, assim como de madrugada, le matin, vais abrir o jejum. tu ouvriras ton jeûne. Vais começar a grande Tu vas batalha commencer la grande para bataille combater as quatro pour entidades, combattre les quatre entités, os principados, les as autorités, potestades, les os potestats, príncipes les princes e os ossos espirituais et les forces des ténèbres. nas regiões Dans celestiais. les raisons Deus célestes, vai te capacitar Dieu va te de capaciter todo armamento espiritual. et toute Nenhuma força vai resistir aucune ao teu force ne livramento. résistera à ta délivrance. Nenhuma força vai resistir ao teu Aucune force va livramento. résister à ta délivrance. Se na tua família Si dans ta famille, há espírito da il morte, y a l'esprit de mort, há espírito de poligamia, l'esprit de polygamie, há espírito das l'esprit tradições, de tradition, que muita tradição trabalha contra a plusieurs tua personnes travaillent vida, dans ta vie. assim como estás a ouvir a minha voz, tu na influência de ma eu voix. te liberto em nome do Je te Senhor délivre Jesus au Cristo. nom de Jésus. Eu te liberto em nome do Senhor Je te Jesus délivre au Cristo. nom de Jésus.
Em nome de Jesus nós oramos. Au nom de Jésus, nous avons prié. Aleluia. Telespectador, na tua casa, posso não estar aí pessoalmente, mas eu já fui lá. Por você me acompanhar, me seguir sempre. Os vídeos no YouTube, no Facebook. Mesmo que eu não for fisicamente, espiritualmente, já estou na tua casa. 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 Só quero teu amém. Só quero teu amém. Só quero teu amém. Só quero teu amém. Há várias doenças que precisamos curar. Doenças espirituais, fisicamente e doenças naturais também. Fisicamente eu te curo. Espiritualmente eu te curo. Fisicamente eu te toco. Espiritualmente também te toco. Seja livre. Seja livre. Be free. Seja livre. Be free. Abana as mãos, abana as mãos. Wave your hand. Wave your hand.